Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os protozoários, né? Que são esses seres microscópicos, né? Seres que chamamos de micro-organismos. Então, muitos deles são inofensivos, como a gente vai ver, mas também há algumas espécies que são responsáveis por doenças, como a malária, a doença de Chagas, a leishmaniose, doenças essas que a gente vai ver também nessa aula, entre outras. Então, conhecer os hábitos desses pequenos organismos, né, desses micro-organismos, pode nos ajudar a evitar os problemas que eles podem causar, que no caso são as doenças. O termo protozoário é um termo que ele vem da palavra primitivo, né, animal primitivo, esse protos, né? E aí esse grupo designa organismos que são unicelulares, ou seja, que possuem apenas uma célula, e organismos heterotróficos, né, não conseguem realizar a fotossíntese, não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, os protozoários ele está inserido no reino protista, né, como vocês podem observar aqui. O reino protista ele se diferencia em protozoários e em algas, né, que é outro grupo. E aqui nós temos diversos filhos, como, por exemplo, as amebas, né, que está enquadrada em um dos filhos que a gente vai ver em seguida. Aqui nós vemos as características gerais dos protozoários. A maioria é aquática, vivendo em água doce ou salgada, em regiões lodosas, né, de terra úmida, e geralmente estão se alimentando aí tanto da matéria orgânica de cadáveres, que é o hábito que a gente chama de hábito saprofágico, como também de organismos vivos, né? Pode ser bactérias, algas e até outros protozoários. Há espécies de protozoários que a gente chama de parasitas, né? Que habitam o corpo de outros animais, que pode ser tanto invertebrado como invertebrado, e aí são os que vão causar as doenças, né? Mas há também aqueles protozoários que trocam benefícios com outros seres vivos, né? Eles fazem uma relação aí de mutualismo. Por exemplo, a gente pode citar o caso de protozoários que vivem no intestino dos cupins, ajudando aí a digerir a celulose, né? Já que o organismo do cupim não tem essa capacidade de digerir a celulose, então tem um determinado protozoário que faz isso por ele, causando benefício. Em relação à locomoção, né? Nós temos aí protozoários que se locomovem por cílios, que são pelinhos mais que têm maior quantidade e mais curtos, por flagelos, né? A gente vai ver depois, e também por pseudópodes, né? Esse termo pseudópode significa pés falsos, que são o caso das amebas. Aqui nós podemos observar a estrutura geral de um paramécio, né? Esse ciliado, né? Como a gente costuma falar. Então, a principal característica de um paramécio, que é um protozoário, é a presença desses cílios por toda a sua membrana celular, que está aqui nesse item 1, né? Numerado no item 1. Essa estrutura 2, que é chamada de macronúcleo, como eu coloquei aqui na frente, né, ela controla o metabolismo. Essa, como se fosse uma bolinha, né? Essa esfera, formada de esfera, que vai controlar as funções, né? Principalmente as funções metabólicas do paramécio. No item 3, nós temos o micronúcleo, que é responsável basicamente pela reprodução do paramécio, né? A reprodução aí da célula, já que eles são organismos unicelulares, né? Só tem uma célula. O próprio paramécio é a célula. Nesse item 4, nós temos o que chamamos de citostoma, ou seja, é como se fosse uma cavidade para poder entrar os alimentos. O 5, nós temos aí a citofaringe, é uma espécie de boca, né, em forma aí de goteira, como vocês podem observar. E aí, basicamente, a função dela é conduzir as partículas alimentares em direção ao interior da célula. Aí, perto da citofaringe, nós temos o que chamamos de vacúolo digestivo. Qual é a função dele? A digestão intracelular, né? Dentro, né? Celular vem de célula. Então, a digestão vai acontecer dentro da célula. É como se fossem pequenas bolsinhas, né? E aí eles pegam eles fazem essa digestão aí dentro da célula, nessas pequenas bolsas. Esse número 7, que é o citopígio, que é essas bolinhas bem pequenininhas, são bolsinhas também, que aí ocorre a eliminação de resíduos, né? Desses resíduos que foram digeridos pelo vacúolo digestivo. No item 8, nós temos os vacúolos contrátil, né? Contrátil ou pulsátil, né? Pode ser esses dois nomes aí. Então, qual é a função desses vacúolos? Eles são bolsas também,
e eles são responsáveis pelo que chamamos de osmorregulação. O que é isso? A regulação da água dentro da célula. Então, como esses organismos eles vivem na água doce, há uma tendência para essa água entrar dentro da célula por osmose, né? Entra de forma mais fácil. Então, o excesso da água ele vai ser drenado para essas vesículas aí do vácuo contrátil. E aí vai, como o próprio nome diz, né? Contrátil, ele vai fazendo algumas contrações e expele para o exterior através de um poro excretor, né? Um canalzinho que tem aí para expulsar esse excesso de água de dentro dessa célula. Então, para a gente falar dessas classes, né, dentro dos protozoários, claro que nós temos outros grupos, né? Então, trataremos dos principais, que são os flagelados, os ciliados e os que se locomovem através de pseudópodes. Então, esse primeiro aqui, né, como vocês estão observando aqui nessa animação, deixa eu colocar aqui. Esse primeiro grupo aqui é o grupo dos flagelados. Então, são protozoários que se locomovem, né, como o próprio nome já diz, pela movimentação dessas estruturas que são filamentosas em forma de chicote, que a gente chama de flagelo. Geralmente, a célula ela contém um ou mais flagelos, né? Tem espécies que têm muitos flagelos. Então, geralmente, eles vivem em meio aquático, tanto no mar como em água doce. Alguns têm vida livre, né, utilizando esses flagelos aí para nadar e para capturar alimentos. Enquanto tem outros que são sésseis, o que é isso? Eles vivem fixados a algum substrato. Então, nesse caso, a movimentação dos flagelos, ela vai só criar algumas correntes que vai atrair as partículas, né, esses restos de alimento para perto aí do protozoário. Como eu falei, diversos protozoários, eles também são parasitas, né, e causam doenças em animais e também em seres humanos. Entre esses flagelados, né, que são parasitas da espécie humana, a gente pode destacar principalmente esse da imagem aí, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, né, que a gente vai ver mais na frente. Temos também o que causa a doença chamada leishmaniose, né, que é uma infecção grave na pele, e também tem o triconomas, né, o tricomonas vaginalis, que causa infecção e corrimento aí na vagina. Os ciliados que pertencem aí ao filo Ciliófora, né, são esses protozoários que são dotados de cílios, diferentemente dos flagelos que são maiores. São estruturas locomotoras que são mais curtinhas e também são mais numerosas que os flagelos. Esse aqui da imagem é a vorticela, né, que é um protozoário tipo de água doce e também não causa aí nenhuma doença. Esses protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes, né, esse terceiro aqui, são do filo dos risópodes, né? São protozoários que vão se locomover por meio de pseudópodes, né? Esse termo pseudópodes significa pés falsos, né? São projeções das células também que são empregadas aí para poder capturar o seu alimento. Um de seus representantes mais conhecidos que a gente tem são as amebas, né? Como vocês podem ver aqui nessa animaçãozinha, nesse terceiro aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse terceiro aqui, né, que é a nossa ameba. Ela tem essas projeções da própria célula que ela vai indo devagarzinho e aí ela consegue fazer a captura aí dos alimentos. Agora falando das doenças que os protozoários causam, né, que nós podemos chamar tanto de parasitoses como de protozooses. Então, a primeira delas nós vamos começar pela giardíase, né? Como vocês podem observar, porque eu coloquei aqui, a giardíase, o causador é o agente etiológico, né, o que causa a doença. É a Giardia lamblia, esse protozoário flagelado, né? Possui aquele flagelo, como eu falei para vocês, em forma de chicote, né? Mais fininho. E aí nós temos o parasita apresentando-se nessas duas formas, em forma de cisto, que é quando ele fica como se fosse numa forma mais resistente, né, às condições ambientais, e também nessa forma de trofozoito, que é a forma que tem esses, repare, tem os flagelozinhos aqui, ó, que se instala realmente nas paredes do intestino delgado. Então, essa infecção ela vai ocorrer principalmente quando a pessoa vai ingerir esses cistos do protozoário, como eu falei para vocês, né? Essa
forma que o parasita adquire para ficar mais resistente a essas condições do ambiente que sejam desfavoráveis, até ele conseguir um hospedeiro. Então, está presente em alimentos que estejam contaminados por fezes e também água sem tratamento. A ingestão desse parasita, ela também pode ocorrer por falta de higiene, né? Você não lavar as mãos de forma adequada ou então ter contato sexual por uma pessoa infectada. Então, nessa animação, a gente vai ver como que se inicia aí a contaminação. Ó. Então, a pessoa vai ingerir aí os cistos que estão presentes em alimentos ou água contaminada. Ó, o cisto, ele vai, no trato intestinal, o protozoário ele vai se alojar nessa primeira porção aí do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, né? Início aí do jejum. Então, quando ele já está aí nessa forma de trofozoitos, né? Que eles essa forma aqui mais móvel mesmo, que consegue migrar até essa porção, como eu expliquei a vocês, do intestino delgado. A maioria dessas infecções pela giardíase, ela ocorre em crianças, né? E no começo ela é assintomática, você não vai sentir nada. Mas mesmo assim, sem os sintomas, o parasita ele vai eliminar esses cistos que podem infectar outras pessoas. Então, quando a infecção ela é sintomática, né? Quando você consegue sentir e apresentar esses sintomas, o paciente ele vai sentir cólicas abdominais, distensão abdominal, náusea, né? Aquele enjoo, aquela gastura e também perda de peso e o principal sintoma que é a diarreia. Então, se não tiver tratamento, essa diarreia ela pode persistir durante semanas e interferir na absorção dos nutrientes. Quando é no caso de crianças, o desenvolvimento normal pode ser prejudicado, né? Já que a criança está perdendo água ali o tempo todo pela diarreia. As recomendações que são feitas para evitar essa giardíase é o básico da higiene mesmo, né? Lavar bem os alimentos antes de consumir, ficar atento às condições dos estabelecimentos quando você for comer fora, né? Principalmente saladas, verduras. Consumir água filtrada ou fervida e também manter os hábitos de higiene pessoal, né? O mais básico deles, lavar a mão após usar o banheiro, antes de você se alimentar. A segunda doença que a gente vai tratar aqui é a chamada doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ela também é chamada de trypanosomise americana. Ela é causada pelo protozoário, um protozoáriozinho que tem um flagelo, né? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, que é o Trypanosoma cruzi, ou Trypanosoma, pode ser chamada assim também. Ela tem essa doença de Chagas, porque foi o médico brasileiro, inclusive, né, o Carlos Chagas, quem descobriu esse parasita causador dessa doença e também descreveu todo o seu ciclo de vida. Então, o nome da doença levou o nome aí da pessoa que descobriu. O tripanossoma ele é transmitido geralmente por insetos, popularmente, como a gente conhece, chamado de barbeiro, né? Em outras regiões também costumam chamar o barbeiro de chupança, né? Essa doença, ela é geralmente adquirida pelo contato das mucosas, né? Você tem olho, boca, nariz, ou então de feridas na pele com as fezes do inseto que é portador do parasita. Uma forma também aguda da doença, ela pode ocorrer pela ingestão de alimentos que estão contaminados por barbeiros infestados pelo parasita, né? Então, o besouro, né, o barbeiro, ele tem que estar contaminado com parasita para poder contaminar também, que é chamada a fase aguda da doença, né? Geralmente em cana-de-açúcar, quando a pessoa ingere açaí, que aí, às vezes o besouro, o barbeiro, ele vem triturado aí dentro desses alimentos e aí você pega a fase aguda da doença, né? Nessa ingestão desses alimentos. Então, aqui eu vou aumentar para vocês observarem aí as formas de transmissão da doença de Chagas. O barbeiro, ele vai adquirir esse tripanossoma ao sugar o sangue de pessoas com a doença de Chagas também. Ou então de animais que também estejam contaminados por esse parasita, né? Pode ser cão, gato, algumas espécies de roedores, alguns animais silvestres também. Todos eles vão servir de reservatório natural do protozoário. Então, os barbeiros, eles possuem hábitos noturnos, né? Ficam escondidos aí, geralmente em frestas, né? De onde saem à noite para poder se alimentar de sangue. Depois de picar a pessoa, geralmente no rosto, né? Daí vem esse nome popular de barbeiro. O inseto ele vai defecar. Se ele estiver contaminado, os tripanossomos que estão contidos lá na fezes, eles podem penetrar através do ferimento da picada. Quando a pessoa vai coçar aquele local,
atingindo a circulação sanguínea e você tem uma via de acesso aos órgãos do corpo, como vocês podem observar aqui, né, nessa imagem. Nos primeiros estágios da doença, os principais sintomas que o doente vai sentir é o quê? Cansaço, febre, o aumento do fígado também, do baço e o inchaço nos linfonodos, né? Algumas glândulas que a gente tem aqui, principalmente na região do pescoço, aqui na virilha, na axila. Então, depois de 2 a 4 meses, esses sintomas eles vão desaparecer. Então, você tem aí essa doença reaparecendo muitos anos depois, né? Pode chegar até a 10, 15 anos. Então, quando passar esses anos, após a infecção, é que começam a aparecer os sintomas mais graves da doença. Então, os protozoários eles vão se instalar preferencialmente no músculo cardíaco e aí vão causar lesões que prejudicam o funcionamento do coração, o que leva à insuficiência cardíaca crônica, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Aqui nós temos o coração normal e aqui o coração chagástico, né, como a gente costuma falar. Essa imagem aqui com essa mulher com esse olho meio inchado é o que a gente chama de sinal de Romanin, né? 20% das pessoas que estão na fase aguda, elas desenvolvem aqui esse sintoma chamado sinal de Romanin, né? Se manifesta aí na fase crônica da doença. A doença seguinte, nós temos aqui a malária, né? A malária, aí nós temos 4 espécies do gênero desse plasmódio que vão causar essa doença. Todas vão ser transmitidas pela picada de fêmeas do mosquito Anopheles, né? Esse mosquitinho aí que está na imagem, que são hematófagos, né? Se alimentam aí do sangue. Então, nós temos os protozoários Plasmódio falciparum, Malaria vivax, né? Os mais comuns. Os protozoários, o malario e esse ovale, né, que eu não tinha colocado na imagem, eles são responsáveis por uma forma mais branda da doença, né, mais leve. Esse falcipário, ele causa a forma mais grave da malária, né? O vivax, que eu coloquei aí também, ele provoca uma forma de malária de gravidade intermediária, né? Nem é tão leve, mas também não é tão grave assim. Então, como é que você vai adquirir uma doença desse tipo? Nós vamos já ver aqui na animação, né? Basicamente, uma pessoa ela vai adquirir malária ao ser picada por fêmeas do mosquito Anopheles, né? Como eu já tinha explicado. Então, o mosquito ele também tem que estar contaminado pelo protozoário. Então, na picada, eles vão injetar uma secreção salivar como se fosse anticoagulante, né? E aí, que pode conter as formas infestantes do plasmódio, que a gente chama de esporozóitos. Então, esses esporozóitos, eles vão praticamente penetrar nas células hepáticas, né, do fígado, onde lá vão se multiplicar e também outra parte vai penetrar nas hemácias. Então, essas células do fígado, elas vão ficar comprometidas, né, contaminadas. Vamos ver aqui nessa animação. Deixa eu dar o play aqui, pronto. Observem aí como é esse ciclo aí desde a infecção. Então, aí picou, né, o besouro, né, o Anopheles. Hoje em dia nós já temos aí medicamento, né, capaz de eliminar esse plasmódio do sangue. Ó, tá vendo aí as células do fígado, né, células hepáticas, mas também você tem protozoário que fica dentro das hemácias, né. Então vão se multiplicando e rompendo as hemácias. E aí vai acontecer as febres, né, que já está acontecendo aí uma contaminação. Por último, nós temos essa doença também, né, perigosa, chamada de leishmaniose. Então, é o nome que se dá à infecção que é causada por protozoários que também são flagelados, conhecidos popularmente como leishmanias. Então, aqui nós temos 2 tipos de leishmaniose, né, como eu coloquei aqui. Tem a leishmaniose visceral, que é também chamada de leishmania chagas, né, e tem a leishmaniose tegumentar, que é a leishmaniose brasiliensis. Então, qual a diferença entre elas duas aí? Deixa eu colocar aqui
Vou aumentar aqui essa imagem para ficar melhor a visualização. Ó, então, na leishmaniose visceral, que a gente conhece popularmente como calazar, né, é causada principalmente por esse protozoário Leishmania chagas, né? Ele ataca principalmente o baço e o fígado. Então, nós temos aí febre, perda de apetite, inchaço do fígado e do baço, e também vai apresentar lesões na pele e a anemia, né? São alguns sintomas dessa doença. Também pode chegar a levar à morte. Os cães, eles também são atacados por esse protozoário, né? Então, essa parasitose, ela é transmitida pela picada desse mosquito que a gente conhece, como eu coloquei aqui no cantinho, né? Popularmente como mosquito palha. Já a leishmaniose tegumentar, que a gente também chama popularmente de úlcera de Bauru, é uma doença parasitária de pele e mucosas, né? Já causada por esse Leishmania brasiliensis. Deixa eu colocar aqui essa imagem para facilitar aqui. Ó, então, na pele, a doença ela vai se manifestar pela formação de feridas ulcerosas, né? Nós temos aí na mucosa também, pode até chegar na cavidade nasal, né? Faringe, laringe. Então, esse tipo de leishmaniose aí, a úlcera de Bauru, ela vai destruir tecidos e também, em casos graves, pode chegar a perfurar o septo nasal, como vocês estão vendo aqui a imagem, né, desse homem aqui no nariz, né? Causando aí essas lesões que são tão deformantes. A transmissão da leishmaniose tegumentar, ela vai ocorrer também pela picada desse mosquito, né? O mosquito palha. Esse aqui, deixa eu voltar aqui. Esse mosquito aqui, né? Ó, o mosquito palha, que você pode chegar até lesões desse tipo aqui na úlcera de Bauru ou leishmaniose tegumentar. As principais medidas que você pode se prevenir, né, contra essa leishmaniose é evitar a proliferação do mosquito que transmite a doença, né, e também, claro, impedir a sua picada. O combate ao mosquito, ele pode ser feito, né, basicamente pelo aterro de lagoas, né, poças d'água que vai servir de criadouro para as larvas e também a aplicação de inseticidas, né, em áreas que você tem um nível maior dessas doenças. Então, essa última providência de usar inseticida, ela tem a consequência indesejável de também matar outras espécies de insetos, né? Muitas delas também têm até uma importância econômica e também ecológica. Então, para impedir a picada do mosquito, é interessante que se proteja, né? Proteger portas, janelas, geralmente o que a gente usa na cama, né? De dormir, que são os mosquiteiros, né? Que são aquelas telas e também quando a gente cobre as camas com esses cortinados, né? Que a gente chama popularmente de mosquiteiro. Esse foi o resumo na nossa aula sobre os protozoários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.